doutora Júnia Meigs, na janela da Paulista. Com muita alegria, né, Júlia? Você estava precisando vir aqui. Com muitas saudades também. Pois é, e nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito moderno e que sempre intrigou, pelo menos a mim, né? Entrevistando os médicos de várias especialidades. Qual é a relação que existe entre o câncer e as doenças psiquiátricas, ou sei lá eu, e as emoções e os sentimentos? Que relação tem aí, Júnia? Pois é, você tem toda a razão. Esse assim, é um assunto super intrigante. Então, esse ano, que eu estou ausente, eu fiquei me perguntando isso, estudando. Embora as conclusões assim não sejam nenhuma coisa extraordinária, não, mas cada vez mais a gente vê como existe essa relação câncer e psiquiatria. A gente imagina, quando uma pessoa recebe um diagnóstico, por exemplo, de câncer, evidente que vai haver uma tristeza, evidente que vai haver até possivelmente uma depressão, existe uma alteração muito significativa na vida da pessoa, enfim, todas as implicações que todos nós podemos compreender que são decorrentes de uma notícia dessas, de um diagnóstico desse. Mas ainda nos dias de hoje, porque existem muitos cânceres curáveis hoje em dia, mas assim mesmo existe todo aquele mito a respeito dessa palavra, né, do câncer, e realmente é uma coisa muito importante na vida da pessoa. Então existe aquelas reações psicológicas compreensíveis dentro da normalidade em relação ao câncer, isso existe. Mas o que a gente vê também é que há uma reação, agora assim, bioquímica entre o câncer e a doença psiquiátrica, e as doenças psiquiátricas. Existe uma parte biológica que é comum, tanto ao câncer como às doenças psiquiátricas, não é? E isso está naquele capítulo de um palavrão mesmo, que é a psiconeuroendócrino-imunologia, que todos nós médicos estudamos de uma maneira separada para poder facilitar, mas não dá para separar o psiquismo do sistema nervoso, do sistema endócrino e do sistema imunológico, não é? Cada vez mais a gente estudando, a gente vê a conexão íntima, né, e biológica. Não estou falando mais assim, é claro que isso acontece, mas assim, é biológica, que existe de comum entre as doenças psiquiátricas e as doenças endócrinas e também as doenças imunológicas, entre elas o câncer. Por exemplo, nós temos, já há alguns anos nós sabemos que na base das doenças psiquiátricas existe como que um processo inflamatório. A gente sabia que os processos inflamatórios levavam a alterações cardiovasculares, isso já está mais do que provado, etc. Então, agora, também nas doenças psiquiátricas existem essas doenças, essa base de inflamatória que está. Então, o que é isso? Eu não sei se é um exemplo, né? Quem não teve uma gripe e não se sentiu para baixo, desanimado, não só pela febre, pela dor, mas assim, choroso, sabe? Nem o mundo está nublado, não é? Então, tudo isso é um processo, até um simples processo gripal pode levar a um quadro com sintomas que são iguais aos sintomas psiquiátricos de uma depressão, não é? Então, aí se começou a estudar o que tinha por base também. E aí a gente viu que nessas doenças infecciosas, nas doenças psiquiátricas, existiu essa base comum, que é esse processo inflamatório. São produção de citocinas. É horrível dizer essas coisas todas, mas é assim, nós precisamos nos defender dos invasores. Sim, e aí que entra a citocina. A danada da citocina. E aí a gente precisa produzir alguma coisa que seja a nossa defesa, como se fossem os guardiões, não é? Aqueles responsáveis por guardar o nosso organismo. E nessa responsabilidade, assim, o organismo fica produzindo, então, defesas. E essas defesas são sempre as mesmas para as doenças infecciosas, ou doenças psiquiátricas, ou câncer.
não é? E o que há em comum aí? Existe todo o sistema imunológico, é o nosso sistema de defesa. Então, vamos dizer que no nosso corpo começa a haver uma mutação, gente. Mutação é uma alteração na célula. A célula vai se formar de outra maneira. Então, existe uma mutação que é estranha para o corpo. Aí, o organismo começa a produzir essas determinadas citocinas, ok? Que é para nos defender, esse é o sistema imunológico. Só que essas determinadas citocinas também estão na base das doenças psiquiátricas. E essas alterações, essas substâncias começam a levar também a sintomas psiquiátricos, ok? Então, a gente tem que estudar, parece assim tão óbvio, né? Porque às vezes a gente tropeça no óbvio, mas essa conexão entre câncer, doença psiquiátrica, né? Esse processo inflamatório todo, que é o processo inflamatório é uma defesa do organismo frente a bactérias, frente a vírus, frente a alterações de células, entre elas o câncer, também existe nas doenças psiquiátricas. Ok? Mas agora, é o ovo ou a galinha? O que uma causa a outra, uma é consequência da outra, ou as duas coisas? As duas coisas. Você pegou bem quando você falou ovo e a galinha, uma resposta, é uma pergunta sem resposta, isso será eternamente, e é isso mesmo, que assim, a gente não vai saber o que vem primeiro. Existem pessoas que já vêm com um processo depressivo e vão apresentar um câncer, ou existem pessoas que não têm nenhum processo, nenhum transtorno psiquiátrico e de repente com o câncer aparecem e trazem transtornos psiquiátricos, né? Você falou no começo que quando a pessoa recebe a notícia de um câncer, é claro que ela pode ficar triste, mas também tem aquela pessoa que fala assim, não, eu vou brigar com esse câncer e vou vencer esse câncer. Onde está a diferença? Tem aqueles que, de uma maneira bastante assim complexa, não se sabe por que melhoram da doença psiquiátrica. Com o câncer? Com o câncer. Por quê? Porque vem um negócio de vou lutar. Ok? Eu vou lutar, eu vou brigar. E não é só isso. Além do vou brigar, vou lutar, que existe sim, e que aí se diferenciam as pessoas, existe toda uma base de que eu estou com o câncer estimulando o meu sistema imunológico. E esse sistema imunológico vai causar alterações que, de certa forma, vão mexer com aquilo, a base toda do nosso psiquismo, né, da nossa psicopatologia, e que pode piorar a doença que eu tinha ou, de uma maneira complexa, melhorar a doença que eu tinha. É fogo, né? Você entendeu o que eu vou dizer? Realmente é complicado. É complicado, mas é fascinante ao mesmo tempo. Sim, é fascinante, porque a gente vê, quando eu me formei, esses anos que a gente veio estudando, a coisa tão separadamente, esse sistema imunológico, e quando a gente vê que ele é o mesmo, primeiro que isso é assim, a base para vários estudos aí, não é? Uma dessas é isso que você viu, falou assim, pode melhorar? Pode melhorar, por incrível que pareça. Mas a gente sabe também que os pacientes que, vamos dizer, têm um câncer e que apresentam um quadro depressivo, eles têm uma sobrevida muito menor. E os pacientes que têm também essa sobrevida menor, né? E isso não é um achômetro, isso são estudos mesmo. E esses pacientes que têm essa sobrevida menor, a gente sabe também que a qualidade de vida, aí de uma maneira mais compreensível, é muito pior, né? A qualidade de vida desse indivíduo. Então a gente sabe que estar atento àqueles médicos, né? Aos pacientes que têm alguma uma doença nessa área da oncologia, os médicos que tratam isso, é preciso estar atento a os quadros psiquiátricos que se apresentam também paralelamente ou conjuntamente com o câncer. Porque isso implica... Você tem que tratar. Implica em sobrevida. E não é tratar na questão só de psicologia, vamos compreender o indivíduo. Medicamento. É medicamento.
energicamente. Como você trata uma depressão? Exato, exato. Por conta de toda essa parte biológica, né? E não adianta só a psicoterapia em alguns casos. Embora a psicoterapia seja importante em todos, óbvio, mas não é só isso também. A gente precisa mexer com essa bioquímica de base também. Você sabe que um dia a Helena Calil me disse, ela é psicofágica, ela me disse, eu falei assim, mas para que vai fazer psicoterapia se já tem antidepressivo? Ela falou, porque a psicoterapia faz uma química no cérebro semelhante ao que faz cada coisa. Aí você essa conversa muito parecida, né? Porque na verdade é o cérebro interagindo com o corpo, né? Com o corpo, e não tem como. E na base da linguagem química. E a psicoterapia não deixa de ser uma linguagem química também. Também, como a emoção é química. É química também. Eu estava aqui outro dia falando sobre isso. Então, você vê, todos vocês se encontram no Portal Escondido. Sem dúvida. Pode voltar aqui, viu? Muito obrigada, Júlia. Obrigada, viu? Até mais. Então, esse ano, que eu estou ausente, eu fiquei me perguntando isso, estudando. Embora as conclusões assim não sejam nenhuma coisa extraordinária, não, mas cada vez mais. We say goodbye. I die.